Já estamos de volta aqui com o nosso BG de hoje. Como prometido, a doutora Patrícia Mello já está aqui no estúdio comigo. A gente tem acompanhado com frequência casos de agressões envolvendo alunos nas escolas. E aí, para trazer mais informações, para a gente bater um papo sobre esse assunto, saber também como lidar com essas brigas, evitar essas confusões, a gente fez o convite aqui para a doutora Patrícia, para ela falar a respeito destes casos. A doutora Patrícia, que é psicóloga também, e desde já quero agradecê-la porque ela sempre está com a gente aqui em alguns assuntos importantes e polêmicos também. Doutora, eu vou pedir para a gente mostrar já a reportagem. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou pedir para a gente já trazer a reportagem para você acompanhar comigo. Eu tenho chamado desde o início do nosso BG de hoje dessa tia de 28 anos, dessa mulher de 28 anos, que teria se metido no meio da briga destas duas adolescentes. E aí, para defender a sobrinha, ela acabou agredindo a outra menina, a outra jovem. E se não bastasse, o que nos choca é que ela gravou um áudio super ofensivo. E aí, claro, virou um caso de polícia, né? Portanto, a gente preparou a matéria, você vai acompanhar comigo e depois nós vamos comentar. Pode rodar. Expulsa da escola com uma lesão no rosto e acuada dentro de casa por ameaças. Se eu tivesse posto a mão na sua filha, eu tenho 28 anos de idade, a sua filha nem pega, agora ela tava, você entendeu? Porque eu sou muito bandida o suficiente pra pôr a mão e falar que eu pus, você entendeu? Mas aí eu não pus a mão na sua filha não e ela me agrediu, você entendeu? E agora eu vou caçar ela até no inferno. As intimidações contra a estudante de 15 anos começaram depois que a adolescente se envolveu numa confusão com a tia de uma outra aluna na porta desta escola estadual em Rio Preto, como mostram estas imagens. Repare que as duas gesticulam de forma exaltada. Em seguida, a discussão evolui para a briga física. A mulher parte para cima da adolescente e as duas trocam agressões. A jovem que se envolveu na briga conta que tudo começou no dia anterior, quando uma colega de classe teria discriminado um outro estudante, amigo dela. Meu amigo, a menina tacou o Guaraná na cara dele. E ele pegou o Guaraná e tacou na cara dela também. Aí essa menina pegou e chamou 10 meninos pra bater, uns 10, 20 meninos pra bater nele. Aí na hora que os meninos foram bater nele, eu entrei, peguei meu amigo e puxei, segui na frente, levei na casa dele e depois eu botei pra minha. Aí já num outro dia, ela pegou e chamou essa tia dela pra vir querer bater em mim. Aí na hora que eu saí da escola, veio ela e um bandinho de menino. E essa tia me chamou e ela veio me empurrando, eu fui me afastando. No que eu virei as coisinhas da escola, assim, ela pegou e me empurrou e cuspiu na minha cara. Eu falei, olha o que você merece. Cuspiu na minha cara e arranhou minha cara, pegou minha blusa, rasgou, aí eu peguei e fui agredir ela também. A tia da jovem responsável pelas ofensas teria ido para a frente da escola para cobrar explicações sobre o caso. Mas como as imagens mostram, a situação saiu do controle. Isso, ela veio me empurrando primeiro e eu só me defendi. Eu sempre fui, tirando a mão dela pra não vir bater em mim. Mas aí no momento que ela cuspiu na minha cara e pegou minha cara e arranhou assim com força, ela já veio pra cima de mim e eu só me defendi da briga. Segundo a mãe, apenas a filha e o amigo foram expulsos da escola e a outra estudante continua matriculada. A mãe conta ainda que a mulher mostrada no vídeo segue fazendo ameaças por meio da internet. A mulher entrou em contato comigo, já começou a me ameaçar, me xingando daqueles palavrão de alto escalão, porque eu tenho os áudios dela falando, né, falando que ela não bateu na minha filha porque ela não quis, porque a próxima agora eu vou ver minha filha no velório, eu vou pegar minha filha no UPA, toda arrebentada, que isso não vai ficar assim, xingou tudo a minha filha, falou de botar fogo na minha casa, com os meus filhos, tudo, e só pagando de ameaça, tá indo na porta da escola ameaçar. A mãe registrou o caso na polícia, formalizou queixa na escola e também levou a situação ao conselho tutelar. Mas a família ainda espera por respostas. Procurei o conselho tutelar, abri boletim de ocorrência, ninguém me dá uma satisfação. Ninguém. Procurei ontem o conselho, eles falaram pra mim, a gente não pode fazer nada. Procurei o CREAS falou assim, a gente tem que esperar a decisão da escola. A gente procura a polícia, a gente não pode fazer mais nada. A gente só pode abrir boletim de ocorrência. Quer dizer, adolescente fica como? Que caso vergonhoso, né, doutora?
Em nota, a diretoria de ensino de Rio Preto disse que é contra qualquer tipo de violência e que assim que soube do ocorrido, acionou a ronda escolar para assegurar a ordem no momento da saída dos alunos. Ainda conforme o texto, o caso foi inserido na plataforma do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar para Acompanhamento. Como medida cautelar, o Conselho Escolar determinou que a aluna deve permanecer em atividades domiciliares, mas que ela segue matriculada e não foi expulsa da escola. Doutora, a respeito dessa situação em si, né, que a gente está vendo a briga na frente da escola, que a tia tomou as dores da sobrinha e partiu para cima da outra menina. Temos aí uma pessoa de 28 anos nessa confusão toda, que poderia dar o exemplo e não deu também. Temos também a escola, né? Mas enfim, como a briga ali foi na frente da escola, eu não sei qual vai ser o posicionamento agora da instituição de ensino em relação a tudo isso. E também tem o fato em si, porque durante a briga rolando ali, a gente percebe que a criançada toda em volta, que quem estava ali por perto, todo mundo estava vibrando com a briga, achando o máximo, aquela confusão toda, torcendo, né? Como se fosse um ringue e tivesse uma plateia. Tem tudo isso também que eu acho que a gente pode analisar, não é, doutora? Eu entendi que você fez uma narrativa muito interessante do assunto. Mas vamos lá. Tudo começou dentro da escola. Houve uma discussão entre a menina e um coleguinha, na narrativa da amiga dessa pessoa que foi violentada, e depois a tia veio para falar com a criança. Então veja bem, dentro da escola tem um significado, ao redor da escola tem outro significado. E independente se foi dentro ou se for ao redor, essa pessoa que é adulta não tem o direito de vir e tirar satisfação com uma menor de idade. Então, cabe a essa pessoa adulta, mesmo tendo todos os problemas da vida dela, buscar uma mediação na escola para mostrar o que está acontecendo. Esse é a melhor situação. Então, essa moça de 28 anos deveria estar conversando dentro da escola ou com a coordenação, principalmente com a direção, que é um ato de administração escolar, para saber o que pode ser feito com aquilo que aconteceu dentro da escola. Então, a ronda escolar é muito importante. Ela tem que acontecer e cabe, então, aos setores policiais que faça isso também, não só nesta escola, quanto outras escolas em horários determinados. Na saída e entrada de escola, que é muito importante. Então, assim, essa moça de 28 anos, ela está doente, ela precisa de cuidados, porque, na verdade, ela não tem o direito de agredir uma outra pessoa, principalmente uma menor de idade. Agressão nenhuma para nenhum tipo de idade é favorável. Não é isso, Josi? Doutora, e qual a participação dos pais também em tudo isso, né? Porque os pais têm que ficar atentos. Eu até comentei hoje aqui no programa, né? A nossa vida é muito corrida, né? Exatamente nos dias de hoje, né? O pai e a mãe trabalham o dia todo, o filho fica sozinho em casa, fica na internet, fica na televisão ou fica na rua também. Tem um momento certo para conversar com o filho, para identificar se o comportamento dele está diferente, se está agressivo. O pai tem que ir até a escola também para buscar orientações, não manter essa distância que a gente tem hoje, né? Muito bem colocado, Josi. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma sociedade que está agindo muito rápido, numa velocidade incrível, com novas tecnologias e muito trabalho, conta para pagar, e tendo que está cada vez mais corrida, sem tempo de olhar para a sua família, que é o seu núcleo familiar. Então, o que acaba acontecendo? Uma família, a sociedade, nós temos a escola, que é um setor onde tem toda uma legislação, que é importante a gente entender que existe, como qualquer instituição, uma legislação de funcionamento dentro desse estabelecimento de ensino, que é a diretora administrativa, a coordenação pedagógica, os professores que estão na linha de frente e os alunos. É intersetorial, né? Tem uma ligação entre a sociedade, as famílias e a escola. Muitos são os projetos que ajudariam esse desentendimento e essa frieza que essa família está tendo com seus jovens. Como você disse, é necessário que se tenha, então,
diálogo, acompanhamento, principalmente na adolescência, que quando as crianças vão crescendo, os pais falam assim, eles são crescidos, eles podem ir, eles resolvem. Não, os adolescentes precisam de orientação e acompanhamento. Eles não são adultos ainda. Existe um setor neurológico que ainda não fechou, estão em desenvolvimento. Eles precisam de saber aquilo que eles estão sentindo, dar nome às emoções, desenvolver a inteligência emocional para saber lidar com uma situação dessa. Lidar com um tipo de agressividade que vem do outro lado, saber discernir, diferenciar aquilo que ele ouve de uma reação instantânea de violência. Então os pais precisam acompanhar, de uma forma ou de outra, dar-se um jeito para que haja esse acompanhamento. Mas aí nesse caso a gente viu que temos uma tia violenta também, que entrou nessa história. É uma tragédia, né? Tem que buscar ajuda o mais rápido possível. Essa pessoa adulta, de 28 anos, não deve estar bem, deve ter confundido as suas emoções pessoais com aquilo que ela está vendo. Ela se sentiu no direito de defender a sobrinha, tem todo o direito, mas não desta forma, Josi. Não de uma forma violenta, não de algo que vai ter repercussões, ação, reação e consequências desse ato. E essas famílias também devem ser acolhidas, porque os filhos de outras pessoas também estavam assistindo, como você relatou. Então, essas famílias precisam ser orientadas. Filho, isso não é certo, não é assim que se resolve. Procure uma pessoa dentro da escola, relate o que aconteceu e tenta resolver. Escola, faça projetos envolvendo a família, envolvendo no sentido que ela se sinta confortável de deixar seu filho numa escola e que não tenha repercussão numa situação dessa de violência. Faça projetos, procure ajuda. Nós temos, então, a Secretaria da Educação, um supervisor, nós temos uma direção e uma coordenação. Está tudo muito corrido, é difícil, mas para e vamos analisar o melhor projeto para que não haja violência e, sim, desenvolvimento emocional, escola da inteligência. Doutora, tem mais um caso, infelizmente triste, que você também vai acompanhar aqui comigo e todo mundo de casa também. Uma briga na saída de uma escola, terminou em confusão também aqui em Rio Preto. Os pais de um dos adolescentes envolvidos acusou o outro responsável de ter agredido injustamente o filho, que passará agora por um acompanhamento devido a um possível diagnóstico de autismo. A gente tem a reportagem também. Vamos lá. As imagens gravadas por um circuito de monitoramento de um comércio próximo mostram a movimentação de alunos em frente à escola estadual localizada na rua Campos Sales, em São José do Rio Preto, onde houve a confusão entre os dois estudantes de 14 anos. Assim que soube que o filho estava envolvido na briga, Vanessa correu para a unidade escolar. A diretora ligou para o celular do meu esposo, informando que meu filho havia entrado numa briga e que o pai do outro aluno estava lá e estava muito nervoso. Então, nós nos dirigimos até a escola, meu marido foi de carro e eu fui a pé porque era contramão, então, para tentar encontrar meu filho na escola. No meio do caminho, encontrei meu filho e aí perguntei para ele o que aconteceu. Estamos indo na escola. E ele informou, mãe, é o pai do menino que me bateu. E ele é policial. E então meu marido encontrou a gente com o carro e nós chegamos na escola. Eu falei com a diretora, já chamaram a polícia? Aí a diretora, ele é policial. Eu falei, não, a gente vai chamar a polícia. Como acontece um crime na sua escola e você não chama a polícia? O menor foi agredido aqui. Aí ela, não, mas eu falei, não, eu vou ligar agora para a polícia. A briga teria ocorrido nas proximidades deste portão, que é o principal de entrada e saída de alunos. A polícia militar foi acionada pela diretora da unidade e também pela mãe de um dos envolvidos. Aqui, os responsáveis legais pelos jovens apresentaram versões divergentes, um alegando que o filho havia sido agredido injustamente, enquanto o outro negou qualquer tipo de participação na confusão. A diretora afirmou que câmeras de segurança teriam flagrado a briga, porém as imagens não estariam disponíveis naquele momento. A família do jovem agredido nega ter tido acesso a esse material e ainda afirma que o jovem estaria sofrendo bullying na escola. A própria escola chamou a gente na semana passada, falando que ele estava sofrendo bullying,
dos colegas na sala de aula, e que ele provavelmente era um autista, para a gente investigar, e que eles queriam laudo e tudo. E nós não tínhamos convênio essa semana, inclusive a gente começou a ir atrás de convênio para poder investigar essa questão que a escola falou. No dia, o meu filho foi chamado e ele falou: não, eu não estou sofrendo bullying. Quem me incomoda muito é o Arthur, e ele não enxergou como bullying, ele acha que é um colega que fica xingando ele todos os dias, né? E aí a diretora, no relatório dela, falou que não, ele mesmo relatou que não estava sofrendo bullying. Só que foi esse mesmo aluno que, neste dia da briga, começou a xingar ele de gordolete, fofolete, e ele se incomodou. Na hora da saída, os dois brigaram. Os 2 adolescentes e os responsáveis foram conduzidos até a central de flagrantes. No local, a família do jovem, que passará por acompanhamento em razão de um possível diagnóstico de autismo, contou com apoio jurídico. Tivemos as informações que realmente estava sendo elaborado um boletim de ocorrência. Eu cheguei a citar a respeito do adulto ter agredido menores. Eles disseram: não, aqui nós estamos narrando apenas que houve 2 brigas entre 2 menores. Falei: mas não é isso que foi passado pelo menor ou pela família e até as pessoas que estavam lá. Mas eles continuaram com essa narrativa. Eu perguntei a respeito do exame de corpo de delito, se ia sair uma guia para poder ser encaminhado para o IML, e eles disseram que sim. E a família ficou lá aguardando, do lado de fora, até as 2 da manhã, isso era por volta das 9h30 da noite, e eu acredito até que começou bem mais cedo que isso, eles ficaram todo o tempo lá. Foi uma cena muito, muito triste, muito triste. O advogado esclarece quais trâmites legais serão adotados, conforme o processo que será formalizado pela família do jovem. Pedir para o delegado fazer a requisição para a Secretaria de Ensino pedindo as imagens e até mesmo olhar nas redondezas se existe algum estabelecimento que capta imagens, para a gente poder comprovar essa narrativa do menor, que realmente relatou, sofreu ali um impacto com a mão do pai policial em seu rosto. A mãe do adolescente agredido relata as dificuldades enfrentadas após a confusão, ocorrida, segundo ela, no local que era para ser de aprendizado, mas que deixou traumas no filho. Ele está bem chateado, com medo de ir para a escola, ainda mais pela questão do pai ser militar. Nós ainda não decidimos o que vamos fazer, se vamos mudar de escola, se vamos mudar de horário, mas ele está com bastante medo de voltar para a escola. É uma situação difícil, porque a gente tenta criar nossos filhos, né, da melhor maneira. Meu filho não é de ficar em rua, é da escola para casa, e aí chega um adulto que teria que ser um exemplo, né, um exemplo que nós damos para ele em casa, teria que ser um exemplo, agride ele, e a escola não deu o suporte. Então me preocupa isso, como mãe, como parte da população, a segurança que nossos filhos têm dentro de uma escola. Nós pedimos uma nota para a Polícia Militar aqui de Rio Preto, mas até agora não tivemos nenhum retorno. A Diretoria de Ensino de Rio Preto informa que assim que a unidade tomou conhecimento do conflito, agiu imediatamente. Depois de registrado o boletim de ocorrência, a escola inseriu o caso no aplicativo Conviva, que promoverá ações de cultura de paz na escola. O Conselho Tutelar também será comunicado. O aluno está ausente nesta semana, realizando atividades pedagógicas de forma remota. O Conselho Escolar se reunirá na sexta-feira para tomar as decisões cabíveis sobre o ocorrido. Também será disponibilizado ao estudante um atendimento com um profissional do programa de psicólogos nas escolas. Doutora, mais um caso parecido, né? Que segundo a mãe, também um adulto, segundo a mãe aí um policial militar, pai aí do outro jovem, do outro adolescente envolvido, teria agredido o filho. Virou caso de polícia também com registro aí do boletim de ocorrência. Situação também, digamos, parecida, né, com a outra que nós trazemos aqui. Parecida, mas neste momento eu me sinto assim, para falar que eu sinto muito que essas famílias estão passando. É um pesar muito grande saber que você deixa seu filho ir para a escola e a escola não está conseguindo, de acordo com a sociedade também, administrar tantos eventos de violência. Nós temos 2 aqui. Nós temos o bullying e nós temos as características de personalidade, características intelectuais e de transtornos que podem acontecer. O espectro autista, ele tem que ser identificado por várias fases e por muito tempo, não é de uma hora ou outra. E muitas vezes só vai ser entendido quando a pessoa já estiver na adolescência ou mesmo na fase adulta. Então demora-se para identificar o espectro autista. Então são características de personalidade, de comportamentos que são diferenciadas e que muitas vezes não são mostradas desde a infância.
ou não são entendidas, ou não são caracterizadas desde a infância. Então, mesmo sendo o espectro autista, mesmo não sendo, aquilo que é diferente do outro se torna algo difícil para a pessoa entender. Existem muitas diferenças entre as pessoas, mas muitas características, cabelo, corpo, olhos, personalidade, jeito de ser. E por que está tão difícil de entender as diferenças entre as pessoas? Isso é empatia, as pessoas estão sem empatia, quer se colocar no lugar do outro. Então, eu entendo que, por mais que seja difícil para os professores, no período noturno principalmente, né, já tendo trabalhado o dia todo e ainda no terceiro turno na escola, é difícil para o professor pensar em algo diferente, num projeto diferente para trabalhar essas emoções. Mas é extremamente importante. A única coisa que pode estar ajudando nesse momento as escolas são projetos que desenvolvam a inteligência emocional. É lidar com as emoções, é dar nome às emoções, saber que elas existem e como lidar com elas. Aí a gente vai estar melhorando um pouquinho. Eu sei que não é fácil, é mais uma função para o professor, mas está dentro da BNCC, que são as medidas socioemocionais que devem ser tratadas. Então vamos pensar nessa condição para amenizar o sofrimento de todas essas famílias envolvidas com violência e com bullying, que vão trazer traumas grandiosos para o resto da vida. Vamos parar com a violência e lidar com as próprias emoções. Doutora, agradeço a sua participação. Tenho certeza que essas informações claras para os pais, para as mães que estão nos acompanhando, fazem toda a diferença, né? Buscar ajuda enquanto é tempo, não é, doutora? Perfeitamente, buscar ajuda. A gente não pode achar que vai dar conta de tudo. Essas famílias precisam de ajuda. Existem vários lugares onde existe atendimento psicológico, social e que tem projetos para lidar com essas emoções que ainda não estão claras. Ok? Doutora, sempre maravilhosa. Obrigada, doutora. Que agradeço. Grande beijo, bom trabalho para você. Obrigada.